Ora, muito boa noite, bem-vindos então mais uma vez aqui à Casa de São Lázaro. Hoje, que ainda é quinta-feira, amanhã é que é sexta, mas hoje vou falar então do dia da amanhã. Amanhã é um dia como outro qualquer, mas é sexta-feira 13. A sexta-feira 13 tem sempre muitas, como é que eu ia dizer, muitas superstições, muitas histórias associadas, mas eu vou contar hoje a verdadeira história que deu origem à sexta-feira 13. A sexta-feira 13 tem a ver com a Ordem do Templo, ou seja, a Ordem dos Templários, e o que ocorreu à conta disso numa sexta-feira 13. Então, a sexta-feira 13 em si, a que deu origem a todas estas histórias, foi em outubro de 1307, e então tínhamos como grão-mestre dos Templários, ou seja, o que eram os Templários? Os Templários eram uma ordem religiosa ou militar, ou seja, religiosa e militar, que ajudava, auxiliava os peregrinos que iam até Jerusalém, entre outras funções, e foi uma ordem que começou a ganhar muita aceitação e ganhar muita força, em especial aqui na zona da Europa, então Portugal, Espanha, França, etc. Mas ocorreu que o rei de França da altura, Filipe o Belo, ou Filipe IV, teve necessidade, devido às dívidas que tinha, de alcançar um benefício financeiro, fosse de que maneira fosse. Então o que é que ele fez? Filipe o Belo influenciou de forma muito direta o Papa da altura, que era Clemente V, e então o que é que ele fez? Convidou Clemente V a vir até à zona de França e nessa altura começou a criar à volta da zona onde estava o Papa uma série de tumultos, ou seja, uma série de assaltos, uma série de situações complicadas, e através disso conseguiu, de certa forma, influenciar aqui o Papa Clemente V, que sempre foi contra, mas vendo a sua vida em risco, percebendo perfeitamente a pressão a que estava sujeito, acabou por sucumbir à pressão e assinar então uma ordem que tudo o que fosse dos Templários fosse confiscado. Os Templários foram considerados como hereges, ou seja, contra a Igreja e contra os bons princípios da Igreja. Foram, na altura, tudo o que havia, porque os Templários eram uma ordem muito forte, tinham muitos bens materiais, ou seja, tinham muita força, e começavam a ter também muita força política, inclusivamente, porque influenciavam as decisões, e, portanto, Filipe o Belo, que, curiosamente, ficando viúvo quando a sua mulher morreu, tentou entrar nos Templários e nunca foi aceito, porque os Templários eram uma ordem muito rígida, muito complicada, ou seja, não era qualquer um que entrava nos Templários. O lema, curiosamente também, dos Templários era "a eles, Senhor", a eles e não a nós. Portanto, só por aí se percebe a força, a vertente guerreira, a vertente combatente, a vertente militar dessa ordem, e, portanto, Filipe o Belo foi recusado. Aquilo ganhou-lhe ali ficou um fã de estimação, como eu costumo dizer aqui, dos Templários, e então aproveitou aquela oportunidade para se vir a vingar desta ordem militar. Conseguiu pressionar então o Papa Clemente V, que passou a ordem, ou seja, deu a ordem ao rei para se poder apoderar e confiscar todos os bens e tudo aquilo que era pertença dos Templários, só que isso não era assim tão fácil de fazer, porque estando a lidar com uma ordem religiosa ou militar, com uma profunda disciplina militar, as coisas tinham que ser feitas de uma maneira a que houvesse sucesso, porque se os Templários fossem confrontados com lealdade, com franqueza, diretamente, ganhavam.
Essa é que é a verdade. Ou seja, os templários tinham uma força superior às forças do rei. E então, Filipe o Belo consegue pressionar então o Papa Clemente V e aproveita essa ordem que lhe é dada e há traição. E daí o erro que as pessoas cometem. O dia 13 de outubro de 1307 não é um dia de azar, é um dia de traição. Ou seja, o Papa cede à pressão e à traição. Filipe o Belo manda que todos os bens, todos os edifícios onde estariam templários fossem atacados de madrugada para ter a certeza que conseguia ter o máximo de vantagem possível sobre os templários. De salientar também que em França, naquela altura, os guerreiros, ou seja, os templários, os soldados que se encontravam lá, eram soldados mais velhos, mas que mesmo assim, sendo mais velhos, tinham muita experiência. Portanto, convinha apanhá-los com o máximo de vantagem possível. Isso foi feito, então, na madrugada de 12 para 13 de outubro de 1307. Foram então apanhados à traição durante aquela noite e foram julgados como hereges. Esse processo ainda demorou algum tempo e só ficou concluído 7 anos depois, no ano de 1314. Nessa hora, digamos assim, as mais altas patentes dos templários que foram apanhadas em França, porque nem todos foram apanhados, aconteceram 3 coisas. Ou seja, alguns foram apanhados, outros, sabendo do código que havia e que tinham que obedecê-lo, mataram-se a si próprios, viram que não tinham escapatória e mataram-se, porque era isso que lhes mandava fazer o código deles. E outros ainda escaparam, e já vou explicar para onde é que eles escaparam. Mas então, em 1314, os que foram apanhados e julgados como hereges pelo rei, depois de verem tudo confiscado, tiveram ainda a infelicidade de serem queimados vivos, em praça pública, e o grão-mestre, na altura, isto é um tema que, pronto, enfim, o grão-mestre da altura, ao ser colocado na fogueira, temos que ter a noção que eram pessoas muitíssimo cultas, muitíssimo preparadas, seja a nível religioso, espiritual e militar. E o grão-mestre, então, na altura, quando foi queimado vivo, quando o colocaram na fogueira, ele esperou o momento certo e quando começou a ser consumido pelas chamas, ele olhou para a tribuna VIP, onde estaria Filipe o Belo, Filipe IV e então o Papa Clemente V, na altura, e disse: daqui a um ano vocês vão ser chamados à justiça real. No espaço de um ano vocês vão ser chamados à justiça real. Vocês não vão brincar com coisas sérias. Esta injustiça vai ser paga e daqui a um ano vocês não estão cá para contar a história. O Papa Clemente V foi vítima de assaltantes na estrada e o rei Filipe IV, Filipe o Belo, foi vítima de doença que agora não sei descrever. Portanto, no espaço de um ano estavam os dois mortos, efetivamente mortos. Daí é que vem a história de sexta-feira 13 ser um dia de azar. Não foi de azar, foi de traição. Só agora um apontamento, só por curiosidade e porque de facto este é um tema que me agrada muito e tenho um carinho especial por este tema. Os guerreiros que conseguiram escapar, os membros da Ordem dos Templários que conseguiram escapar naquela altura, conseguiram chegar então, passaram por Espanha e chegaram a Portugal. Esses membros tiveram a sorte de apanhar um dos melhores reis que nós tivemos,
Dom Dinis, e então Dom Dinis teve a capacidade, teve a bravura de conseguir compreender o que se passava e imediatamente pediu transferência de tudo o que era da ordem dos Templários para uma nova ordem que se chamaria então Ordem de Cristo. É uma ordem muito conhecida em Portugal, ainda hoje existe, tal como a Ordem dos Templários. Pronto, são ordens honorárias, mas na altura, então, Dom Dinis conseguiu transferir tudo, criou a Ordem de Cristo, onde temos, por exemplo, o Convento de Tomar, que é uma obra lindíssima, um edifício extraordinário, e aí foram então reconduzidos de forma suave em Portugal todos os cavaleiros da Ordem dos Templários. Isto é apenas uma pequena explicação, uma pequena curiosidade hoje, que ainda é quinta-feira, portanto, a esta hora, em 1307, em outubro, estariam os Cavaleiros Templários a ser apanhados de surpresa, a ser apanhados de traição. Isso é uma coisa que a mim me faz muita confusão. A falta de bravura, a falta de lealdade, a falta de franqueza. Por isso é que isto é um tema que sempre me disse muito a nível pessoal, e tenho outras curiosidades também sobre os Templários, mas hoje, dia ainda 12 de janeiro de 2017, era isto que eu queria dizer sobre esta pequena lenda, chamemos assim, este dia que é tão atribuído a coisas supersticiosas, a histórias mais ou menos misteriosas. Curiosamente, o dia 13 para mim é um dia de muita sorte. Nunca tive nenhum azar em dia 13, nunca tive nenhuma preocupação especial em dia 13. É um dia, para mim, como outro qualquer, e também de alguma sorte, porque cada um sabe de si e Deus sabe de todos, correto? Quem sabe lidar com estas coisas, quem sabe trabalhar com estas coisas, com estas áreas, tem que saber ser um bom manipulador de energias. E então, digamos que o dia 13, que é um dia com muita energia, essa energia sendo bem manipulada, é uma energia que pode ser muito positiva e ter resultados bastante bons. Portanto, a mim nunca me influenciou, pelo menos nesta encarnação nunca me influenciou de forma negativa. Espero que a vocês também não, e espero que tenham gostado então desta pequena história, que penso ser a verdadeira história do dia 13, que não é dia de azar, é sim dia de traição. Daqui um grande abraço a todos e axé!